amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Amiguinho, vamos falar o versículo que nós estamos aprendendo, que tá lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem que saber do evangelho, né? Que é o principal em nossas vidas. Que você tenha uma boa aula, tá? Um beijo, amiguinho! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 1 até o 3. Na história passada, a tia contou como Paulo fugiu da cidade de Damasco dentro de um cesto. Depois que ele fugiu, ele voltou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele quis se juntar com os discípulos, com a igreja que tinha em Jerusalém, mas eles ficaram com medo. Nossa, é aquele homem que perseguiu os cristãos. Ai, será que ele está se fingindo ser um cristão para depois levar a gente presos? Eu não vou chegar perto dele. Ficaram com medo de Paulo. Mas tinha um homem chamado Barnabé. Oi, venha, eu vou te levar até os apóstolos. Tá bom. E Barnabé levou Paulo até os apóstolos e começou a contar para eles como Paulo tinha pregado em Damasco, como Paulo havia falado sobre Jesus e como Jesus havia aparecido para Paulo. E aí eles ficaram muito felizes pela conversão de Paulo, de saber como Jesus transformou a vida de Paulo e como Paulo agora era um deles, era um cristão. Depois que os apóstolos já sabiam que Paulo era um deles, então Paulo e Barnabé foram para uma igreja em um lugar chamado Antioquia. Em algumas cidades já haviam igrejas, porque depois da perseguição, cada pessoa foi fugindo para uma cidade e falando de Jesus. E aí algumas dessas cidades tinham igrejas, e nessa cidade de Antioquia também tinha uma igreja. E Paulo e Barnabé estavam lá, e eles estavam orando muito, jejuando. E aí o Espírito Santo mostrou para eles que Barnabé e Paulo precisavam cumprir com uma tarefa muito especial, que ele tinha um propósito para eles. Então, os irmãos da igreja, junto com os discípulos e os apóstolos, oraram, colocaram as mãos sobre a vida de Paulo e Barnabé, porque eles iam começar uma longa jornada, um ministério que Deus estava preparando para eles. E a missão de Paulo e Barnabé, que o Espírito Santo havia dito e os irmãos oraram por eles, é que eles iam viajar para lugares distantes. Então eles entraram num barco e a partir dali eles iam visitar vários lugares distantes para falar de Jesus. Que missão importante! Sabe como se chama quem faz esse tipo de missão? Se chama missionário. Então a missão que eles tinham era uma missão missionária, que é você sair do seu país, sair de onde você mora e ir para terras distantes, outros países, para falar do Evangelho, falar sobre Jesus. E aí iam se formar várias igrejas e outras pessoas iam poder ter o privilégio de saber o que Jesus fez por eles, ter uma mudança em suas vidas assim como Paulo teve. Vamos ver o que Paulo pensa sobre isso? A minha vida mudou completamente. Jesus transformou o meu viver. Eu não posso deixar que outras pessoas vivam sem conhecer Jesus. E eu, como Jesus agora me deu essa tarefa de ser um missionário, eu vou fazer de todo o meu coração. Eu também. Então vamos, porque nós temos um longo caminho. Tchau, vão com Deus, tchau. E os irmãos oraram por eles, claro, e assim eles começaram essa longa
longa jornada. E na próxima aula a tia vai contar o que aconteceu, quais foram as aventuras que eles tiveram. E na história de hoje, nós aprendemos que Paulo, depois de ter uma mudança, uma transformação em sua vida, ele quis honrar, sabe? Ele quis agradar a Deus. Fazendo o quê? Falando da sua palavra em terras distantes. Já pensou quantos perigos Paulo vai enfrentar? E a gente vai descobrir nas próximas histórias. E nós? O que nós estamos fazendo pelo amor de Jesus? O que nós estamos fazendo para agradar a Deus? Porque Ele fez tanto por nós, a nossa vida pertence a Ele. Será que nós estamos falando do Evangelho para as outras pessoas? Assim como Paulo, assim como o amigo dele, o Barnabé, assim como os discípulos. Então, a gente teve um grande presente que é o presente da salvação. E nós ganhamos esse presente não só para a gente viver a nossa vida e não fazer mais nada. Nós temos que fazer algo por aquele que fez tanto por nós. Ele é digno de que façamos algo por ele. E tudo que nós fizermos é tão pequenininho, perto de tão maravilhosa bênção que Jesus nos fez. Então, vamos fazer como Paulo e Barnabé. Nossa, tia, então vou ter que viajar para lugares distantes? Não, mas e as pessoas que estão do seu lado? Os seus amiguinhos, os seus parentes, os seus priminhos, a sua mãe, o seu pai, todo mundo conhece Jesus? Todo mundo sabe o que Jesus fez? Então nós podemos falar para as pessoas próximas. Ah, mas eu não posso sair na rua porque existe coronavírus, tem muitas doenças. Ah, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode enviar essa historinha para eles. Você pode falar, pedir para a mamãe e para o papai enviar essa história. Mas não vamos deixar de falar de Jesus. E vamos obedecer o que diz a palavra. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa aula. E na próxima aula nós vamos descobrir quais foram as aventuras que Paulo e Barnabé tiveram com essa longa viagem. Um beijo para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nossa, crianças, não deve ser nada fácil ser um missionário, né? Ir para um outro país, que tem outros costumes, que se fala outra língua. Já pensou? Falar de Jesus no Japão, sem entender nada do que eles estão falando? Não é nada fácil, tem que aprender tudo, né? E os missionários, eles sofrem às vezes em outros países. É por isso que nós precisamos lembrar dele nas nossas orações. Vamos orar, crianças, para encerrar nossa aula pelos missionários? Então vamos, né? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelas vidas dos missionários, porque eles se dispuseram a obedecer o teu chamado e estão falando de Jesus em terras longes, outros países. Os abençoa, Senhor Deus, cuida deles e os protege. Não deixa nada de ruim acontecer e ajuda eles nos seus ministérios, né? Os abençoa. E abençoa também essas crianças que estão assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Boa semana, amiguinho!